Turma, bom dia, certo? Aqui é a professora Dalina Jara. Estou preparei para vocês essa revisão da nossa avaliação. Lembrando a vocês, os cálculos é parecido, mas diferente, viu? O contexto é o mesmo, mas os valores numéricos são diferentes. Não vou fazer print daqui da revisão e tentar colocar nas 10 questões lá. A nossa segunda avaliação tem 10 questões, sendo que a primeira etapa nós já fizemos, foi a prática. Aqueles que ainda não fizeram a prática, a prova vai valer 10. Se eu acertei 5, acertei 10. Se eu acertei 4, acertei 8. Porque cada questão vale 0,5, tá? Ou seja, meio ponto. Vamos lá. Nossa revisão, os conteúdos que nós vamos trabalhar, né, são cálculo de energia elétrica, TUG, tomada de uso geral, usando a NBR 54.10, tá? Regra de 3 simples e os lumes. O lumes também eu vou usar a NBR 54.13, tá? Vamos lá. Sejam bem-vindos a todos. Preste bastante atenção. Aqui, nessa questão, fala o seguinte. Em uma residência, usavam-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts, que ficavam ligadas em média 10 horas por dia. Essas lâmpadas foram substituídas por quê? Por 15 lâmpadas fluorescentes, tá? Compactas que consomem 20 watts cada uma e também ficam ligadas em média 10 horas por dia. Adotando seu valor de 80 centavos para o preço de quilowatt-hora, a economia que essa troca proporciona em um mês de 30 dias é de... Ou seja, turma, nessa questão, nós vamos trabalhar o cálculo de energia elétrica. Nós trabalhamos lá na sala de aula, tá? Professora, como é que eu faço esse cálculo de energia elétrica? Tá? Ó, vou usar o assunto da física. Energia, certo? É igual a potência vezes ΔT. Tá? Que esse ΔT? ΔT é o tempo. QSP, a potência, tá? Lembrando que a energia é dada em quilowatts-hora, tá? Sempre transformar por K. Vamos lá na questão. O que ele me deu? Ele me deu 10 lâmpadas, 10. De quanto de potência? Tudo aqui vai ser o produto, turma. Produto quer dizer a multiplicação. 10. Qual a potência? De 100. Certo? O que mais que ele me deu? Ele me deu o tempo? Deu. De quantas horas por dia? 8. 8 não. Desculpa. 10 horas ligado. Certo? Desculpa aí. 10 horas ligado. Certo? Aí o que mais que ele me deu? Gente, em quantos dias? Durante 30 dias, tá? Desculpa aí pelo desenho. Agora, como que eu faço para me resolver essa questão? Basta multiplicar tudo. Lembrando para vocês que a energia é dada em quilowatts. Vou multiplicar 10 vezes 100, vai dar 1000. 1000, K, turma, para quem assistiu minha aula presencial, K representa o quê? 1000, tá? Na matemática. Então, o que eu faço? A matemática nós temos que fazer de várias maneiras. Preste bem atenção aqui. Esse K aqui, eu vou colocar bem aqui. Aí eu multiplico, ó, 10 vezes 100, 1000. Aí eu multiplico 10 vezes 30, 300. No lugar de eu colocar a palavra 1000, que seria 300 mil, eu vou colocar bem aqui o K. Kilowatts hora. Que é watts hora. Kilowatts hora. Certo? Calculei aqui na primeira situação. São duas situações a questão, tá? Gente, ele falou que o quilowatts-hora equivale quantos centavos? 80. Aí eu pego 300 vezes 80 centavos, tá? Porque eu quero saber? Eu quero saber quanto que só todos os dias essas lâmpadas ligadas durante 10 horas por dia. Quanto que eu vou pagar? 300 vezes 80 vai dar 240, tá? 240 reais. Olha, gente, é o meu consumo. Isso aqui, turma, 240 reais, sem ter taxas, né? Lembro lá que eu pedi para vocês levar, né, a conta de energia para me pagar?
brincadeira. Mas a gente olhou as taxas que vem do governo, taxa de iluminação e assim. Isso aqui é só o consumo. Isso aqui é das lâmpadas. Vamos lá na situação 2. Na situação 2, turma, ele fala o seguinte, ele trocou por quantas lâmpadas? Ó, ele, em média, essas lâmpadas foram substituídas por quantas lâmpadas? 15, tá? 15 vezes 20. Lâmpadas vezes 20, certo? Que mais que ele fez? Ó, 15 vezes 20, certo? Sabe a quantidade de lâmpadas? 15 lâmpadas de 20 watts, cada uma, também ligado ao mesmo tempo, 10 horas, tá? Ok? 10 horas por dia durante 30 dias, tá? Quantidade de dias durante 30 dias. Fazendo essa multiplicação, vamos fazer essa multiplicação primeiro aqui, ó. 20 vezes 10 vai dar 200, vezes 300 vai dar 6.000. No lugar de botar 6.000, eu coloco 6, tá? Aí eu coloco o cabinho aqui, ó. 6 vezes 15, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, com 3, 9, ou seja, 90 quilowatts hora. Olha aí, gente, olha a diferença de 300 quilowatts hora para 90. Agora, turma, basta eu multiplicar por 0,80. Fazendo essa multiplicação, turma, eu vou saber quanto é que eu vou pagar. 8 vezes 90 vezes 8 vai dar R$72 eu vou pagar. Olha a diferença, tá? Mas na pergunta, vamos lá no texto da questão. Quanto de economia que eu vou ter? Aí basta você subtrair R$240, né? Se fosse usando aquelas lâmpadas, menos 72. Aqui, turma, vamos fazer aqui o cálculo. Vai dar quanto? Ó, 10 menos 2, 8. Aí ficou bem aqui. 13 menos 7, dá quanto? Dá 6. E aqui, ou seja, a minha economia por mês, só nessas lâmpadas, R$168, tá? Ok? Agora vamos para a segunda questão. Suponha que a área geral da sala tenha 144 metros quadrados, uma sala, tá? Então, quantos lúmenes terá no mínimo essa sala? Ou seja, conforme a NBS 54.13, né, o mínimo que eu posso, uma luminosidade numa sala, eu preciso da área, do cálculo da área. Aqui nessa questão ele já me deu, não é preciso nem fazer o cálculo. Eu apenas tenho que saber na tabela, como é a área geral, né, de uma sala. Na tabela fala o seguinte, onde está essa tabela, professora? Lá no nosso material, tá? Material que eu disponibilizei para vocês no APA. E também quem imprimiu, certo? Aí como é que eu faço essa questão? Basta, na tabela, o lux, né? Multiplico pelo valor da área, para achar o número. 150 vezes, conforme a NBS 54.3. 150 vezes 144. Que vai dar um valor de 21.600 lúmenes, tá? Lúmenes. Professora, como que... E no dia da prova, o que eu faço? Você coloca a tabela do seu lado, tá? Da questão, para você saber. Lembrando para vocês, quando ele não especifica o que ele quer, eu uso a regra geral. Aqui ele até especificou como geral, tá? Na regra geral é 150. Na outro tipo de especificação, você tem que olhar na tabela, tá? Certo? Essa outra questão aqui. Um salão de forma quadrada tem quantos metros? 12 metros. Quantos no mínimo TUG, ou seja, tomada de uso geral, conforme a NBS 54.10. Turma,
primeiramente, para mim saber quantas tomadas em uma sala, a gente fizemos esse cálculo. Eu preciso de quê? Do perímetro. Nessa questão aqui, é essencial você fazer o desenho, que é um quadrado. O quadrado tem todos os seus lados o quê? Iguais. Ou seja, se ele diz que tem 12 metros de lado, aí, ó, quando eu desenho, turma, fica muito melhor. Quando eu faço esse desenho, ó, 12 vezes, ó, 12 e 12. Certo? Somando isso aqui, o perímetro é o quê? A soma dos lados de um polígono. Que é polígono? Segmento de retas fechado. Nesse polígono aqui eu tenho quadrado. Que é um quadrado? Tem 4 lados iguais, tá? Então, somando isso aqui vai dar 48, certo? Metros. É o perímetro. Certo? 48 metros. Mas, turma, fala o seguinte. Como ele fala salão, certo? Quarto, salão, eu divido por 5. Mas se fosse cozinha e outras áreas específicas, eu dividiria por quanto? Por 3,5, tá? Área de serviço e cozinha, eu divido por 3,5. 48 dividido por 5 vai dar quanto que a gente vai achar a questão? Vai dar 9,6. 9,6 tomada, arredondando, né? Eu vou ter 10 tomadas. 10 tomadas de uso geral. Eu sei que alguns vão me perguntar, professora, como é que eu sei que eu tenho que usar tomada de uso geral? Ó, quando o valor for até 10 amperes, certo? A corrente for até 10 amperes, eu uso tomada de uso geral, ok? Fala lá em NBR 54.10, tá? Essa palavra aqui é o mínimo, Mas se eu quisesse usar 12, se eu quiser usar 13, eu posso? Pode, porque o mínimo diz que é o quê? 10 tomadas, certo? Quem vai me dizer, turma, é o cliente, tá? Vamos lá para outra questão. Aqui, gente, nós temos uma figura, né? Essa questão eu fiz até, lembro, no primeiro dia do nosso encontro, na sala de aula, né? Nós vamos ver aqui, lembrando, que cada quadradinho aqui vale 2 metros. Cada quadradinho, esse quadradinho aqui, ó. Cada desses quadradinhos aqui vale 2 metros de lados, tá? Vamos lá. Veja a figura abaixo, calcule quantas tomadas, certo? Tem o jeito de tomada de uso geral no quarto roxo. Onde é o quarto roxo? Essa aqui, tá? Sabendo que cada quadradinho tem 2 metros. Gente, que é para me calcular quantas tomadas eu preciso do perímetro. Perímetro é o quê? É a soma do contorno, ou seja, a soma dos lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turma, eu tenho 10, certo? Basta eu multiplicar por quanto? 10 vezes 2. Por que por 2? Porque ele diz que cada lado mede 2, tá? Então, 2 vai dar 20. Ou seja, o meu perímetro é 20. Se eu quisesse conferir assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Comecei bem aqui, tá? Certo? Ou seja, o que diz? Ele fala em quartos. Basta eu dividir por quanto? Por 5. Dividindo por 5, 20 dividido por 5, quantas tomadas eu vou ter? Eu vou ter, arredondando, mínimo 4 tomadas de uso geral. É TUG, tá? Tomada de uso geral. Professora, quando é que eu vou usar a tomada de uso específico? Quando a corrente for maior do que 10 amperes. Lembrando que a tomada de uso específico fala na NBR 54.13 que é uso específico e tem que ser só para aquele aparelho. Ou seja, se caso for um ar-condicionado, a tomada é só para aquele ar-condicionado. Ok? Vamos lá. Quinta questão. Em uma residência simples com 5 cômodos, foram usados 12 rolos de fios de 2,5, 100 de comprimento. O proprietário aumentou com mais 3 cômodos. Ele vai gastar 18 rolos de fio elétrico, certo ou não? Turma, para me dizer que se é certo ou não, primeiramente tem que fazer o cálculo.
E aí, nessa questão, o que eu vou usar? A gente não vai usar aquele a NBR 54.3. A gente vai usar o quê? A gente vai usar aí uma regra de 3, tá? Porque aí fala de rolos de fios elétricos, né? E aí, nessa questão, ele não fala que ele só aumentou os 3 cômodos. Ou seja, para nós, na visão do contexto da leitura, as medidas são as mesmas, tá? Desse cômodo, tá? Então, aumentou só mais 3. Então, eu vou usar o quê? Uma regra de 3. Ele fala o seguinte, ó, 5 cômodos, tá? Eu usei quantos rolos de fios? 12, tá? Aí, o que ele diz também, ele aumentou mais quantos? Mais 3 cômodos, ou seja, ele não especificou para mim aqui se ele aumentou a largura dos cômodos, tá? Ele só disse que ele colocou mais 3 cômodos, tá? Isso quer dizer que 3 mais 5 dá 8, tá? Então, ó, a regra de 3, ela é trabalhada assim, onde eu quero o valor desconhecido, que é o de x. Ó, vou multiplicar produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 5x, tá, turma? 5x é igual 8 vezes 12, 96, tá? 96. X é igual 96 dividido por 5, tá? X é igual 96 dividido por 5, tá? 96 dividido por 5, eu vou encontrar 19,6. Ou seja, arredondando, né? Quantos rolos? 20. E aí nessa questão, turma, está certo ou não? Ele vai gastar 18 rolos de fios elétricos, certo? Não. Ele vai gastar quantos rolos? 20 rolos, certo? A questão aqui é falsa, tá? Vamos lá nessa outra questão. Em uma época de intenso calor, um aparelho de ar-condicionado com potência de 176 watts, ou seja, 600 BTUs, tá? Eu já transformei, tá? Ficou ligado por mais tempo, ou seja, chegando a marca mensal de consumo igual a 456 kWh. Ele pergunta quanto tempo. Gente, esse 600 BTU vai dar vai dar na questão, turma, eu apenas transformei, ia dar 175,9. Eu transformei para 176 watts, tá? Nessa questão, turma, de transformação de BTUs, nós vamos trabalhar na física, tá? Eu vou ensinar com mais detalhes sobre essa questão. Então, para me resolver essa questão aqui, turma, eu preciso de quê? Vem aqui. Preciso da energia, é igual a potência vezes ΔT. Lembrando que a energia é dada em kWh. Ele me deu a energia, ó, só de um aparelho, tá? Ele me deu a energia de 456. Qual foi a potência? De quanto? De 176. Ele pergunta por dia, né? Aqui foi o consumo em um mês, ele quer por dia. Qual o tempo em cada dia? O tempo, ou seja, quantas horas por dia. Aí eu pego aqui, né? Gente, aqui é um T, né? Desculpa, aqui é um T, tá? Que é o tempo, né? Que eu quero ΔT, certo? Gente, o que eu formei aqui é uma equação onde eu quero o valor desconhecido desse T aqui, do tempo, tá? Ó, eu pego aqui T é igual, lembrando, sempre o valor que eu estou procurando vai ficar embaixo da divisão. Fica 456 dividido por 176, tá? Fazendo esse cálculo, vai me dar um valor de 2 horas e meia, né? 2 horas e meia, tá? Ou seja, 2 horas e 30 minutos. Ligado por dia. Gente, quero agradecer. Até numa próxima na área de física.